E aí, gente, esse é o Supitando, um programa de debates, reações, entrevistas, de quem não tem medo da verdade e para quem não tem medo desta verdade, né, gente? Porque, na verdade mesmo, nós estamos, por aqui, ó, tá todo mundo supitando. Pelo menos aqueles que têm vergonha na cara, né? Porque esse país está cada dia mais impossível da gente aguentar. E agora, sob muito risco, né, de dizer qualquer coisa, porque a censura está rolando solta, né? E hoje nós estamos aqui com o nosso repórter Vinícius Santos para comentar aí os comentários da nossa audiência, né, Vinícius? Sim. Os nossos 2 vídeos da semana passada, eu acho que foram um sucesso, tiveram mais de 95 mil visualizações e 300 comentários, né? Isso. Só relembrando, pessoal, na semana passada o doutor Danilo Campos comentou uma fala, um pronunciamento do ministro Barroso, em que ele reclama da questão do visto para os Estados Unidos, das sanções impostas aos ministros, e o doutor também comentou sobre uma comemoração de políticos ligados à direita que fizeram uma oração para comemorar a aprovação da urgência da anistia. O doutor deu os comentários dele, o pessoal repercutiu no nosso Instagram e agora o doutor vai fazer um react de alguns comentários, alguns dos principais comentários. Pois é, Vinícius, eu estou aí às ordens, porque nós temos que respeitar a nossa audiência, tentar interagir com a nossa audiência para não impor a nossa opinião, né? Nós queremos naturalmente ouvir as pessoas, é que tem um lugar vago. Quem se quiser também se candidate, né? Porque aqui é democracia, aqui a gente aceita a opinião de todo mundo. Então, é isso aí, vamos começar? Perfeito. Vamos trazer o primeiro comentário, muita gente perguntando quem é o doutor Danilo Campos, e aí o doutor agora responde. Pois é, gente, desculpa aí, é porque eu não, o mau jeito, talvez eu não me identifiquei, né? Eu sou Danilo Campos, fui juiz durante 27 anos, mas eu comecei a vida como um detetive de polícia. Depois, aos 24 anos, eu fui ser delegado de polícia, aos 26 promotor, e assumi como juiz com 28 anos de idade. Fiquei 27 anos na magistratura, estou há 7 aposentado. Então, Vinícius, eu já me apresentei, mas eu quero agradecer aqui a Nanda Brandi, lá do House Bar, pelos elogios à minha pessoa. Muito obrigado, mas modéstia à parte, Nanda, eu acho que eu pus o pau para quebrar, né? E agora tem mais alguém aí, Vinícius? Justamente. Teve um comentário, o senhor que foi juiz por tanto tempo, teve um comentário perguntando se o senhor foi ministro do Supremo, se o senhor é um ministro do Supremo, e se o senhor teria ali inveja dos ministros que ocupam esse posto. O que é que o senhor responde? Olha, eu fui um juiz, eu fiquei 25 anos aqui nessa cidade de Montes Claros. Se eu quisesse fazer carreira, eu não teria ficado aqui, eu teria percorrido o trecho. Então, na verdade, eu nunca quis fazer carreira. Aliás, eu poderia fazer carreira naturalmente, porque eu entrei muito novo, e eu tive tempo para fazer carreira, mas eu escolhi não fazer carreira. Então, não tenho inveja nenhuma do Supremo, até porque, para ser bem sincero, qual foi a pessoa que falou? É o Wagner. Wagner. Ô Wagner, para ser bem sincero,
Eu acho que ser ministro do Supremo hoje é uma coisa que a gente tem que pensar, sabe? Porque o processo com que se faz hoje um ministro do Supremo é mais ou menos, me desculpa a comparação grosseira, mas como rodar bolsinha na avenida, entendeu? É uma quase que para mim, uma prostituição. Porque você sabe que você tem que se submeter a um longo processo de pedir, né, de quase que implorar aos políticos. Para você ser ministro do Supremo, você tem que ter a bênção dos políticos. Eu nunca me submeteria a isso. Então, aliás, o Wagner, eu acho que eu tinha até capacidade para ser ministro do Supremo. Sem falsa modéstia, eu passei em todos os concursos que eu disputei na vida e nunca repeti nenhum. Então, e tem ministro lá que tentou ser juiz, fez vários concursos e não passou. Está lá, o Toffoli, por exemplo. Então, eu acho que sua crítica não procede, não tenho inveja nenhuma. Então, doutor, agora que o senhor já se apresentou, que o senhor já falou sobre a sua questão com o Supremo, teve mais um comentário que foi o seguinte: estava até bacana até ele falar que o governo dos Estados Unidos está certo em se meter na justiça brasileira. Ainda bem que o STF não se dobrou. O que o senhor diz para esse comentário sobre a interferência do governo dos Estados Unidos na justiça brasileira? Acho que a pessoa se equivocou. Eu não defendo a interferência do Trump na justiça brasileira de forma nenhuma. É claro que isso é aberrante, né? O Trump tinha que cuidar da justiça americana, que, por sinal, está muito longe de ser uma justiça ideal, né? Mas o que eu falei não foi isso. Eu defendo o Trump e os Estados Unidos sancionarem na lei Magnitsky os ministros, proibindo-os de irem aos Estados Unidos, porque na verdade isso é coisa interna deles e eu não vejo essa condenação assim como uma coisa estapafúrdia, não. Eu acho que essa atuação do Supremo Tribunal nesses casos é completamente fora da lei, fora da Constituição, e é praticamente uma palavra que eu não posso falar aqui, que começa com T, que eu já falei. Então, o que eu defendo é isso. Os Estados Unidos não querem que o Morales, lá na Venezuela, frequente a Disney, é direito deles. Agora, a família do Moraes e sua família, eu acho que é direito deles. Entendeu? Dos americanos não quererem convívio com esse tipo de pessoas que, para eles, são, mais ou menos, a palavra geral, são criminosas, né? Então, é isso que eu falei. Perfeito. Vamos para o próximo? Teve um comentário também, doutor, que foi o seguinte: esta página, ao invés de protagonizar notícias locais, virou uma espécie de jornal oficial. Aí eles colocam mais uma palavra que a gente não é bom nem mencionar aqui, mas dizendo que a gente é uma página bolsonarista, que tem vergonha. Como que o senhor avalia esse comentário? Olha, eu acho que está misturando as coisas. O portal de notícias, ele é regional, tem um compromisso com o jornalismo digital e regional, multiplataforma, né? Esse é o portal. Agora, o programa Supitando, que é da minha competência, porque é uma criação que eu fiz para manifestar as minhas ideias, esse é outra coisa. Esse é uma parte, né? Mas a crítica eu acho totalmente improcedente. Falar que eu sou bolsonarista, eu nunca votei em Bolsonaro e não votaria nunca. Até porque, por princípio, eu sou socialista, né? Embora eu abomine
a ideologia socialista, mas o princípio socialista de que o coletivo tem que se sobrepor sobre a vontade, os interesses particulares, individuais, nesse sentido, eu sou socialista. Então, essa roupa não me cabe, essa roupa de direitista, bolsonarista, não me cabe. Eu acho que aí a pessoa está misturando, né? É isso, não tem mais nada a dizer, né? Vamos para o próximo comentário? Então, nem deveríamos falar de anistia, pois não há pena para crime impossível. Golpe, quem deu foi o STF. Essa opinião, qual que é a pessoa que deu essa opinião aí, o nome dela? Por gentileza? Filho Bino. Quê? O @Filho Bino. Filho Bino. Bino. Parabéns, Bino. É exatamente essa a minha opinião, né? A minha opinião é justamente essa. Quem deu o golpe foi o Supremo. Isso está muito claro. Se a pessoa quiser analisar objetivamente, a Constituição é claríssima. No artigo 1º, todo poder emana do povo que o exerce através diretamente ou através de representantes eleitos. No judiciário não tem eleito, ninguém eleito. Então, se uma pessoa não eleita está usurpando um poder dos eleitos, é lógico que isso aí não precisa nem dizer que isso é golpe. Vamos para o próximo comentário. Então, o Rodrigo comentou o seguinte: em 79 houve uma anistia para muita gente que cometeu diversas atrocidades, crimes muito violentos. Entre os anistiados estavam lá Lula, que inicialmente fez campanha a favor da anistia, e diversos outros nomes que conhecemos da esquerda. Teve também vários artistas que foram anistiados na época e que neste fim de semana vão fazer manifestação no Rio de Janeiro contra a anistia. Na época pediram anistia ampla, geral e irrestrita para eles, com a justificativa de que somente com a anistia poderia haver pacificação. No entanto, agora são totalmente contra a anistia pelo simples fato de ser uma pauta de direita. Isso é uma completa hipocrisia, mas é assim mesmo que funciona a política. Tudo para nós, nada para eles. A anistia deveria sim ser ampla, geral e irrestrita agora, pois seria justo com a história do país. O comentário é do Rodrigo, doutor Danilo. Rodrigo, seu comentário é bastante pertinente, né? É isso aí que você disse. Eu acho que o esquerdismo, como o próprio Lenin definiu, é uma doença, né? E para mim o sintoma elementar dessa doença do esquerdismo é a incoerência, né? Então você querer coerência de um esquerdista é um sonho. Eles já se beneficiaram da anistia no passado e agora é estupendo, é incrível como é que a esquerda cai nessa armadilha, né? Porque os pretensos defensores da dignidade humana e de tudo estão aí se esforçando para a condenação de pessoas, coitado, que não fizeram nem, vamos dizer a verdade, né? Olha para você ver, quem é que é contra a anistia hoje? Vocês não acham esquisito que a Globo, por exemplo, é terrivelmente contra a anistia, está me babando contra a anistia? Quem mais é contra a anistia? O Gilmar Mendes. Aquela turma toda que foi condenada lá na Lava Jato, quer dizer, hoje é contra a anistia. Então, é meio suspeito que essa gente toda, e a classe, no meio da classe jurídica, os advogados que ganham com a impunidade, né? O tal do Cacai, tudo contra a anistia, né, cara? Mas eles não falam, por exemplo, que todos os bandidos aí que roubaram dinheiro público foram anistiados, né? O Sérgio Cabral está tomando vinho na beira da piscina, a Odebrecht, o Toffoli anistiou todo mundo que foi
réus confessos de corrupção, né? Todo mundo, essa turma foi anistiada. Agora o pessoal do 8 do 1, gente simples, humilde, que fez baderna, não pode ser anistiada. É a incoerência da esquerda. Doutor, eu quero trazer aqui para o senhor um comentário do Pedro. É um comentário bem extenso, eu vou ler para o senhor. Defender a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro é pura ideologia, não é argumento jurídico e nem zelo pela democracia. É tentar passar pano para quem tentou derrubar a ordem constitucional. Nossa democracia é frágil, precisa ser cuidada e o recado deve ser claro. Não se perdoa o atentado contra o Estado democrático de direito. Se houver perdão, a mensagem que fica é: tentem de novo, amanhã podem ser mais competentes. O golpe não deu certo não porque fosse brincadeira ou exagero, mas porque os executores foram incompetentes e não tiveram apoio internacional. Se tivessem contado com respaldo político e logístico, a história poderia ter sido outra. Graças a Deus, Donald Trump não era o presidente dos Estados Unidos naquele momento. Senão, até o cenário externo poderia ter mudado. Foi sorte política, não mérito da moderação de ninguém. E por isso que a cúpula precisa de punição exemplar. Quem planejou e financiou não pode se esconder atrás de arrependimento, nem de discurso sobre pacificação. Sem punição não há democracia que resista. Além disso, o projeto de lei de anistia já nasce morto. A Constituição é explícita. No seu artigo 5º, 44, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, anistiar esse tipo de crime é inconstitucional. Anistia não é conciliação, é incentivo ao próximo atentado. Justiça firme e exemplar é o único caminho para proteger a nossa democracia e evitar que a cena de 8 de janeiro se repita. Nós temos opiniões radicalmente opostas. Ele entendeu que punir essas pessoas, defender a anistia não é zelo de justiça, pelo contrário, né? Eu não defendo a anistia por nenhuma questão ideológica, não é uma questão política para mim, é uma questão eminentemente de justiça. Porque, Pedro, eu queria que você se sentasse aqui e desfiasse aí esses seus argumentos, porque eu ia refutá-los um a um. Mas hoje, aqui no que é essencial, eu digo que cheira até como cinismo defender isso aí que nós estamos vivendo como uma verdadeira democracia, como um verdadeiro Estado democrático de direito, quando falar em lei, quando a Constituição foi rasgada, né? A Constituição, 2 artigos fundamentais da Constituição dizem que ninguém será julgado ou processado senão pela autoridade competente. E para a Constituição, a autoridade competente para julgar cidadãos comuns é o juiz de primeira instância, né? E a Constituição fala claramente que não é permitido a existência de tribunais de exceção. Você sabe o que é um tribunal de exceção, Pedro? O tribunal de exceção é aquele tribunal escolhido para julgar uma causa, né? Como aconteceu com o Supremo, que se escolheu para julgar a causa dessas pessoas, né? O juiz daqui de baixo, que estava aí para julgar qualquer um, não, esse não serve porque esse juiz, não sei por quais os motivos. O fato é que rasgaram a Constituição, então nós não temos mais leis, não temos mais Constituição, então falar essas coisas que você disse aí, para mim, soa incoerente. Doutor, e para a gente fechar, teve um comentário, eu vou levantar o nome aqui, mas teve um comentário que foi o seguinte:
Alexandre de Moraes tem que levar o doutor Danilo lá para debaterem e para ver se a opinião dele continua a mesma. Eu acho que caberia a gente fechar com esse comentário. O que o senhor diria para o Alexandre de Moraes diante do atual cenário brasileiro? Eu tenho mais duas pessoas que eu quero responder também. Mas esse aí, coitado dele, era o sonho da minha existência, eu encarar um Alexandre de Moraes vis-à-vis, né? Era o meu sonho de consumo. Mas é lógico que ele jamais aceitaria sentar-se aqui do meu lado e sustentar aquelas bobagens que ele fala, porque não tem contraponto, né? Ele fala, ele não jamais, então é bobagem. Se o comentarista aí conseguir, do Xandão, sentar aqui do meu lado, eu prometo que ele não mais será Xandão, será o Xandinho. Pô, mas deixa para lá. A professora Kévia e o Daniel Acunha disseram que quem é inocente pede justiça, não anistia. Eu quero perguntar para essas pessoas, pedir para quem? Porque só se for para o Papa, então para Deus quando morrer. Porque julgado pelo Supremo, julgado pelos algozes, então, essas pessoas não têm a quem clamar justiça, então, o papel que nos cabe como brasileiros conscientes, pessoas que amam a justiça, é brigar por essas pessoas, é conscientizar o Brasil a não cair nesse engodo que essas pessoas estão sendo punidas porque mereceram, porque não sei o quê. Nada. Os ladrões do dinheiro público, que é competência do Supremo julgar, eles nunca colocaram quase ninguém na cadeia, durante mais de 100 anos, né? Está todo mundo aí. Você acha que esse pessoal vai colocar alguém, só o PPP que vai para a cadeia? Então, essas pessoas estão sendo iludidas que tenha justiça nessa coisa, não tem justiça nenhuma. Eu queria fechar, Vinícius, porque foi muito positivo também os comentários dessas pessoas com relação à nossa crítica ao ministro Barroso, né? Porque realmente foi muito infeliz o chororô do Barroso, né? Porque eu gosto de sempre repetir aquele ditado: quem não aguenta o trote, que não monte o burro. Se você montou o burro, meu amigo, você segura firme nos arreios, né? E o Barroso não está conseguindo segurar em cima dos arreios. Então, eu vou responder para ele a mesma coisa que ele respondeu para o povo: perdeu, mané. É isso aí. Então, pessoal, foi isso o react do Dr. Danilo Campos aos comentários dos 2 vídeos que nós postamos neste final de semana. Lembrando que no próximo final de semana a gente vai subir mais 3 vídeos de cortes para que vocês possam comentar, interagir aqui conosco. Lembrando também que há sempre uma vaga aberta aqui para debater com o Dr. Danilo. Eu, sempre como mediador, apresentador aqui do canal, mas o Dr. Danilo está aberto para debates e para sempre expor a opinião dele sem medo, né, doutor? Sem medo da verdade. A verdade nua e crua. Supitano, canal no YouTube, para quem quiser ver o programa completo, é só acompanhar Supitano, canal no YouTube, ou você consegue achar também através dos cortes aqui no jornal Busque News.